Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast da sessão A Hora da Notícia. No último domingo, aconteceu o segundo dia de provas do Enem Digital. A expectativa é que até 2026 o exame seja aplicado totalmente nesse formato. Pensando no Enem, hoje preparamos episódios sobre a TRI, Teoria de Resposta ao Item, o método utilizado para a correção das provas. Eu sou a Mayra, vem comigo para entender mais um pouquinho sobre esse sistema. Você já parou para pensar por que ninguém tira zero no Enem? Ou por que os candidatos com o mesmo número de acertos têm notas tão diferentes? Isso acontece por causa da TRI. A TRI faz parte de uma área especializada da psicometria, conhecido como teoria dos testes. A psicometria se trata de um conjunto de métodos e técnicas que usam de parâmetros métricos indispensáveis à medição das variáveis psicológicas, independente do campo de aplicação e dos instrumentos empregados. A teoria dos testes tem dois enfoques. O enfoque clássico, que predominou por muito tempo, até meados da década de 1980. Por ter uma matemática bastante simples. E a teoria de resposta ao item, com um modelo matemático mais sofisticado. Apesar de já existir anteriormente, a utilização efetiva da TRI só pode ocorrer com o avanço tecnológico, que permitiu a criação de programas de computadores que possibilitassem sua implementação. Na teoria clássica dos testes, a análise dos itens de uma prova baseia-se em seus parâmetros descritivos, os quais auxiliam na interpretação da distribuição das respostas para cada alternativa. Levam em consideração o total de acerto nos testes e o resultado irá depender do conjunto de itens que compõem o instrumento de medida. Em outras palavras, o resultado depende das questões serem mais fáceis ou mais difíceis. Com essa análise, não é possível fazer comparações entre indivíduos que não foram submetidos à mesma prova. Já no caso da TRI, o foco está no item, ou seja, na questão. Dessa forma, pessoas diferentes podem passar por avaliações diferentes, uma vez que os itens buscam analisar os traços latentes de cada candidato. Os chamados traços latentes são características do indivíduo que não podem ser observadas diretamente. Isso é, não existe um aparelho capaz de medi-las. Portanto, essas características são mensuradas através de variáveis secundárias que estejam relacionadas com o traço latente em estudo. O foco nos itens e traços latentes, além de permitir a comparação entre populações diferentes, desde que submetidos à prova que têm alguns itens em comum, também permite comparar indivíduos da mesma população, mesmo que tenham sido submetidos a provas totalmente diferentes. A TRI é baseada em uma complexa estrutura matemática, que apoia a elaboração de seus itens sob softwares especificamente trabalhados para criar um banco de dados estatísticos. Trata-se de um conjunto de modelos matemáticos que tem como objetivo representar a probabilidade de acerto a um item como função de seus parâmetros e da habilidade do respondente. Essa relação é sempre expressa de forma que o candidato com a maior habilidade terá maior probabilidade de acerto. As questões feitas no formato de TRI levam uma ênfase maior em sua construção, sendo elaboradas com base em uma matriz que rege o modelo proposto. No caso do Enem, a matriz gira em torno das competências e habilidades presentes na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Cada competência é composta por um conjunto de habilidades, podendo demandar o domínio de várias delas. A competência de resolver problemas, por exemplo, exige o domínio de várias habilidades como ler, interpretar, calcular, responder por escrito. Quando um item é construído, o elaborador visa aferir se o candidato possui domínio sobre as habilidades e competências ali trabalhadas. Para o Enem, nas 4 áreas de atuação, linguagens, matemática, ciências humanas e ciência da natureza, temos um conjunto de 120 habilidades. Para saber o nível de dificuldade de um item, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, aplica pré-testes, antes do Enem, para grupos semelhantes aos que vão prestar o exame. Ele será considerado fácil se grande parte das pessoas que responderem tiverem acertado a resposta. Depois de testadas, as questões são armazenadas em um banco de itens por determinados períodos até serem utilizadas. Uma vez que façam parte do Enem, a questão deixa de compor esse banco, assim não pode ser utilizada em outras edições. Um dos grandes obstáculos ao entendimento da TRI é a dificuldade de compreensão ou aceitação de sistema avaliativo onde 2 alunos que acertam o mesmo número de questões possam ter pontuações diferentes. Isso ocorre pois a TRI não leva tanto em consideração o total de acertos, mas sim a coerência das respostas dadas pelos alunos. Assim, no Enem, são utilizadas escalas de proficiência, baseadas no domínio das habilidades do item. Se um candidato acertar um item que exige competências complexas, mas errar um item que pode ser definido como mais simples, terá uma adição mais baixa em sua pontuação, pois houve uma incoerência. Mas como ele acertou uma questão difícil, mas errou uma questão fácil que usa a mesma competência? Esse é o tipo de incoerência que é levado em conta no cálculo da nota. Tal interpretação é diferente do cálculo quantitativo do desempenho acadêmico, simples e objetivo. Por esse motivo, muitos encontram um estranhamento grande por um sistema pautado em um cálculo qualitativo.
Nas avaliações clássicas, é possível alcançar a nota máxima. Já no caso da TRI, essa pontuação é impossível. A nota 1000 é como se fosse o infinito da escala. Ninguém nunca irá obter essa nota. Da mesma forma, o 0 também é uma impossibilidade. As notas dos alunos oscilam entre 0 e 100, que não representam o desempenho individual do aluno, mas a posição que ele ocupou na escala de proficiência, onde todos os milhões de outros candidatos também são incluídos. E então, pessoal, o que acharam da TRI? Quer saber mais sobre assuntos de avaliação e educação? Acompanhe as páginas do projeto no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. É o Matemática Sem Barreiras trazendo informações para vocês. Até o próximo podcast!